Investigação e inovação em Futuris. E se o atual conhecimento sobre as alterações climáticas fosse incompleto e impreciso? As alterações climáticas são sinónimo de aquecimento global para a maioria das pessoas, mas também pode ir no sentido inverso. Durante um longo período estivemos focados apenas em reduzir a poluição do ar. Mas as alterações climáticas envolvem uma situação bem mais complexa. Há algumas coisas que já sabemos, mas há muitas outras sobre as quais não sabemos o suficiente. Para desvendar esses mistérios, os investigadores estão a usar uma arma secreta. Num aeroporto do sul da Alemanha está a tal arma secreta. Cientistas de um grupo de pesquisa da União Europeia querem perceber a relação entre a poluição atmosférica e as mudanças climáticas e estão a fazer essa investigação num Zeppelin. A camada mais importante da atmosfera está abaixo dos 2 km. É onde vivemos, onde existe a vegetação, por onde vai a maioria das emissões. Grande parte das medições dessa parte da atmosfera são feitas normalmente a partir do solo. Poderíamos também usar aviões, mas os aviões voam mais alto e muito rápido. Com o Zeppelin temos uma plataforma que se move lentamente a cerca de 50 km por hora. Podemos explorar de forma mais estável, sem vibrações, em todas as alturas entre 0 e 2 mil metros. O Zeppelin foi carregado com equipamento pesado, desenhado especialmente para captar e analisar aerossóis, partículas muito pequenas que estão na atmosfera. Essas partículas podem ser naturais ou produzidas pelo homem e os investigadores sabem que contribuem para mudar o padrão do clima. Mas como o fazem ainda está longe de ser claro. Um exemplo são as emissões de dióxido de enxofre. Durante muito tempo, o objetivo era reduzir o dióxido de enxofre, já que contribuiu para a chamada chuva ácida. E temos sido bem-sucedidos na Europa e nos Estados Unidos na redução dessas emissões. Mas, ao mesmo tempo, o SO2 é um importante precursor de aerossóis. E sabemos que os aerossóis afetam a formação de nuvens, por isso podem contribuir para arrefecer a atmosfera. Ao reduzir os aerossóis de sulfato, corremos o risco de acabar com um fenómeno que realmente funciona contra o aquecimento global. Um voo de teste está marcado para esta tarde. Vai ajudar os investigadores a perceber como funciona o equipamento em condições reais. Vemos o Zeppelin a algumas centenas de metros acima do solo. Estamos a voar sobre a floresta a diferentes altitudes para perceber como funcionam os instrumentos em diferentes pressões atmosféricas. Em 3 fases, o Zeppelin vai voar em 3 países diferentes, do norte ao sul da Europa, abastecendo em diferentes etapas. Por cima de diferentes paisagens e ambientes, os investigadores vão recolher e analisar aerossóis com vários tamanhos e propriedades a várias alturas, pressões e temperaturas. Os cientistas estão particularmente interessados naquilo a que chamam detergente da atmosfera, um composto químico natural que desencadeia a destruição de poluentes e melhora a qualidade do ar. Além disso, querem perceber qual a proporção exata de aerossóis naturais e aerossóis produzidos pelo homem que existe no ar. Na Holanda e em Itália vamos voar sobre zonas muito povoadas, com muita poluição e zonas industriais. Aí esperamos recolher valores mais exatos sobre a poluição antropogénica. No próximo ano, quando estivermos a voar na Finlândia, quase na Lapónia, esperamos encontrar muito mais emissões naturais biogénicas. Então, antes de entender como os humanos estão a contribuir para aumentar os níveis de aerossóis, temos que entender como funcionam as fontes biogénicas. Depois de um primeiro teste com sucesso, o Zeppelin volta ao hangar para a manutenção.
Algum do equipamento é retirado, novas máquinas são instaladas. Cada partícula atmosférica requer diferentes tipos de equipamento para ser devidamente observada e analisada. Das ist ein Aerosol-Massenspektrometer. Isto é um espectrómetro de massa de aerossol. Com esta máquina podemos analisar a composição química das partículas entre 50 e 1000 nanómetros. Assim somos capazes de descobrir se são de origem orgânica ou se contêm amónio ou nitratos e, nesse caso, são de origem humana. Ammonium oder Nitrate enthalten. Isto não são sensores, são simples tubos de aço inoxidável onde são retidas amostras de ar, neste caso 300 ml por minuto. Depois analisamos o ar que ficou retido nos aparelhos. Novos equipamentos de medição foram instalados. Façamos agora uma pequena visita guiada. Estamos agora dentro do Zeppelin e pode ver alguns dos nossos instrumentos para medir aerossóis. Aqui pode ver o instrumento do nosso parceiro suíço, que mede a absorção de água nos aerossóis, um aspecto crucial para a formação de nuvens. Deste lado vemos os instrumentos para o monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e ozono. Estes instrumentos têm a função básica de caracterizar a atividade fotoquímica da massa de ar. E por último, mas não menos importante, pode ver aqui o nosso instrumento principal de aerossol que mede a distribuição de partículas de acordo com os tamanhos diferentes. O maior desafio dos investigadores foi encaixar todo o complexo equipamento num já sofisticado dirigível. As dimensões e o peso são muito controlados a bordo do Zeppelin. Dato che misuro particelle un po' più grandi, ho il problema che devo avere abbastanza Eu particelle. meço as partículas um pouco maiores do que a média. O meu desafio é captar muitas partículas destas, de modo a que os dados estatísticos sejam relevantes. Assim, todos os tubos têm de ser muito curtos, condutores, muito suaves, para que não se perca qualquer partícula antes de chegar à máquina de medição. As bombas e tubos têm de funcionar bem em várias pressões atmosféricas. A misurare anche quando ci sono cambiamenti di pressione. Depois de quase 3 anos de trabalho árduo, o Zeppelin está pronto para uma longa volta à atmosfera europeia. Os investigadores esperam voar muito alto. O nosso objetivo é criar modelos regionais que, dentro de uma escala de cerca de 500 km, possam prever os desenvolvimentos das mudanças climáticas e as mudanças químicas na atmosfera.